Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Sou a professora Hanna Benacon Maia, meu sinal na comunidade surda é. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre leitura, escrita, comparação e ordenação de números de até 3 ordens, pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e do papel do zero. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender! Iremos começar nossa aula relembrando que o nosso sistema de numeração decimal é composto pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E é a partir deles que podemos formar qualquer combinação entre algarismos, formando assim vários números. Dependendo da posição, o valor de um mesmo número pode mudar no quadro valor de lugar. E hoje nós vamos usar em nossa aula uma ferramenta que nos ajudará a compreender melhor, que é o material dourado. Ele nos auxiliará a compreender porque o valor posicional e o valor do zero dependem da posição que eles se encontram, dependendo de onde ele esteja posicionado. Se está na centena, tem um valor. Se está na dezena, tem um outro valor. E na unidade, tem um valor totalmente diferente. Esse é o material dourado. Vamos começar entendendo as partes que compõem o material dourado, que são o cubinho, a barra, a placa e o cubo. Um cubinho equivale a uma unidade, uma barra equivale a 10 cubinhos, uma placa equivale a 10 barras e a 100 cubinhos. E um cubo equivale a 10 placas, 100 barras ou 1000 cubinhos. Mas nessa aula, vamos estudar apenas os números com 3 ordens, que são as unidades, dezenas e centenas. Portanto, vamos utilizar apenas o cubinho, a barra e a placa. Para representar as unidades, vamos usar os cubinhos. Nas dezenas, vamos usar as barras. E nas centenas, nós vamos usar as placas. Vamos pôr isso em prática? Com os números 6, 7 e 5. Com esses 3 algarismos, quantas e quais números podemos formar? Sim, com esses 3 algarismos, podemos formar 6 novos números, que são, nós temos aí o primeiro número que é 675. Ele pode ser representado com 5 cubinhos, 7 barras e 6 placas. Outra combinação que nós podemos fazer é o número 567, que pode ser representado por 7 cubinhos, 6 barras e 5 placas. Outra composição é o número 756, que pode ser representado por 6 cubinhos, 5 barras e 7 placas. Outra combinação que nós podemos fazer também é o número 765, que pode ser representado da seguinte maneira: 5 cubinhos, 6 barras e 7 placas. Outra combinação possível
é o número 675, que pode ser representado por 5 cubinhos, 7 barras e 6 placas. E a outra possibilidade e última que nós podemos fazer com esses 3 números é o número 576, que pode ser representado por 6 cubinhos, 7 barras e 5 placas. O que você pode observar nesses números? Isso mesmo! Com esses 3 algarismos, nós formamos 6 novas combinações diferentes com números. E o valor dos números mudou de acordo com a sua posição. Agora, vamos fazer novos números com os algarismos 9, 0 e 8. O primeiro número vai ser 908, que pode ser representado com 8 cubinhos. Aí, no lugar onde nós temos o 0, que é na dezena, nós não vamos ter nenhuma barra. E nós vamos utilizar 9 placas. Outra combinação que podemos fazer é o número 098, que pode ser representado por 8 cubinhos, 9 barras e agora, no lugar onde está a centena, onde está posicionado o 0, nós não vamos ter nenhuma placa. Outro número que nós podemos formar é o número 890, que pode ser representado por... Aí onde está posicionado o 0, nós não vamos colocar nenhum cubinho, nós vamos colocar aí 9 barras e 8 placas. Outra combinação que nós podemos fazer é o número 809, que pode ser representado com 9 cubinhos. Onde está posicionado o 0, nós não vamos colocar nenhuma barra. E onde está o 8, nós vamos colocar 8 placas. Outra combinação que nós podemos fazer é o número 089, que pode ser representado por 9 cubinhos, 8 barras e como nós temos o 0 aí, nós não vamos utilizar nenhuma placa. E a outra e última possibilidade é o número 980, que pode ser representado. Olha só, onde tem um 0 nós não vamos colocar nada. No 8 nós vamos colocar 8 barras e onde está o 9 nós iremos colocar 9 placas. O que você pode observar nesses números? Sim, isso mesmo. Com esses 3 algarismos, formamos 6 combinações diferentes com números. E o valor dos números também mudou de acordo com a sua posição. Agora, vou lançar um desafio para você. Vou colocar um quadro com números e, a partir deles, você deverá formar números de 3 ordens, mas você não poderá repetir nenhum número. Depois que formarmos esses números, vou lançando outros comandos para você. Nesse quadro, vamos ter os números 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Para não nos confundirmos, vamos riscando os números que formos usando, porque não podemos repetir nenhum, hein? Que já foi usado, tudo bem? Vamos começar pegando o maior número em relação à quantidade. Vamos, então, usar os maiores números, que são os 9. Vamos riscar esse primeiro, agora esse outro e também esse outro. Nós formamos assim o número 999. Ainda temos o 9.
Vamos usá-lo então? Olha só, agora nós vamos riscar o que sobrou de maior. Então, nós ainda temos um número 9. Vamos lá riscá-lo. Então, quais os outros números que são os maiores? Sim, olha só, nós vamos riscar um 8 e mais um 8, formando assim o número 988. Ainda sobrou um 8, então vamos usá-lo. Vamos pegar um 7. Ainda temos outro 7. Vamos riscar também, formando assim o número 877. Vamos usar agora o outro 7 que restou e os dois 6, formando assim o número 766. Temos ainda um número 6. Vamos usá-lo então. Vamos utilizar o 5, mas tem mais um número 5 aí. Vamos utilizá-lo também. Então, nós formamos assim o número 655. Sobraram aí mais 3 números, que foram eles o número 5 e 2 zeros. Com eles, formamos o número 500. Portanto, os números que formamos a partir desse quadro foram 999, 988, 877, 766, 655 e 500. O que você pode observar na ordenação desses números? Isso mesmo, que eles estão ordenados do maior para o menor. Agora, o que acha de fazermos o inverso? De organizarmos eles do maior para o menor. Topa? Então, vamos lá. Vamos organizá-los em uma linha vertical, do menor valor para o maior valor. E, posteriormente, vamos escrever o nome desses números. O que acha? Você topa? Então, vamos lá. Como temos os números 999, 988, 877, 766, 655 e 500, vamos representar assim. O menor desses números que formamos foi? Sim, isso mesmo, foi o número 500. Então, ele será o nosso primeiro número. Depois dele, qual o outro número menor? Isso, 655. E depois dele, qual o número que devemos colocar? Sim, isso mesmo, o número 766. E após o número 766, qual o número devemos colocar? Sim, o número 877. Dentre esses números que tivemos, após as combinações, ainda sobraram os números 988 e 999. Então, qual o menor número entre um e outro? Sim, isso mesmo, é o número 988. Então, é ele que nós vamos usar. Qual foi o número mesmo que sobrou? Isso, foi o número 999. E ele será o último número dessa ordenação, ficando assim: 500, depois 655, depois 766, depois 877, depois 988 e, por último, 999. Agora vamos observar como se escreve cada um desses números. Vamos começar com o número 500. Olha só como nós escrevemos o número 500. Escreve aí no seu caderno, viu? Agora vamos lá
ao número 655. Olha só como nós escrevemos o número 655. O outro número que nós vamos ver escrito agora é o número 766. Vai anotando aí no seu caderno, viu? O próximo número é 877. Olha só como é a escrita dele. O próximo número é o número 988. Viu como ele se escreve? Não deixa de escrever aí. E por último, nós temos o número 999. E ele se escreve dessa forma. Agora vamos a mais uma combinação. Mas, nesse exemplo, vamos usar o quadro valor-lugar, formando números que compreendam até a ordem da centena. Olha só, temos os seguintes números: 570, 075, 705, 507, 057 e 750. O que você observa que esses números têm em comum? Sim, isso mesmo, os algarismos que compõem esses números são os mesmos, que são eles 0, 5 e 7. Mas o que faz esses algarismos terem valores diferentes é o modo pelo qual estão organizados. Estão em diferentes posições. Vamos analisar agora no quadro valor-lugar a posição de cada um desses números. Vamos começar com o número 570. Vamos colocá-lo no quadro valor-lugar. O 0 fica na unidade, o 7 na dezena e o 5 na centena. Agora nós temos o número 075. No quadro valor-lugar, fica da seguinte forma: o 5 fica na unidade, o 7 na dezena e o 0 na centena. Temos agora o número 705. No quadro valor-lugar, fica da seguinte forma: o 5 fica na unidade, o 0 na dezena e o 7 na centena. E agora, olha só, com esses três mesmos algarismos, nós podemos fazer mais três combinações de números, que são elas. O primeiro é o número 507. No quadro valor-lugar, fica da seguinte forma: o 7 na unidade, o 0 na dezena e o 5 fica onde? Na centena, muito bem. No número 057, o quadro valor-lugar fica da seguinte forma: o 7 fica na unidade, o 5 na dezena e o 0 na centena. E nós temos mais uma combinação com esses algarismos. Você sabe qual é? Sim, é o número 750. No quadro valor-lugar, fica da seguinte forma: o 0 fica na unidade, o 5 na dezena e o 7 na centena. Sempre vamos começar a organizar esses números no quadro valor-lugar da direita para a esquerda, sempre a partir da unidade. Você já escutou alguém falando de uma pessoa que ela é um 0 à esquerda? Sim? Não? Se já escutou e não entendeu por quê, eu vou explicar agora para você. Essa expressão se dá pelo fato de que o valor do 0 localizado à esquerda é nulo, se referenciado a outro. Assim como nos casos dos números 0,75 e 0,57. Se tirássemos esses zeros da frente, esses números não deixariam de ter a mesma quantidade, o mesmo valor. Diferentemente do que acontece se o número 0 estiver no meio ou no final de um número.
fazendo assim diferença tanto na escrita quanto na quantidade. Portanto, se compararmos o número 0,75 e o número 750, a posição do zero tem um valor diferente, influenciando assim tanto na escrita quanto na quantidade. Agora, querido aluno, chegou a hora de testarmos todos os nossos conhecimentos sobre leitura, escrita, comparação e ordenação de números de até 3 ordens, pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, observando o valor posicional e o papel do zero. Então, venha comigo para a sua hora da atividade. Atividade 1. Identifique o valor posicional dos números marcados a seguir. E, em seguida, organize esses números do menor para o maior. Portanto, olha só, nós vamos observar na letra A, na letra B e na letra C o valor posicional de cada número que está marcado. Na letra A, nós temos marcado aí o número 5. Na letra B, nós temos marcado aí o número 7 e na letra C, o número 8. Observando a posição desses números, você sabe identificar qual a quantidade de cada um? Vamos lá ver qual é? Olha só, aí como o 5 está posicionado na casa da unidade, ele tem o valor de 5. Muito bem. Na letra B, o 7 aí está posicionado na casa da centena. Portanto, ele equivale a 700. E na letra C, nós temos o 8 e ele está posicionado na dezena. Portanto, ele vale 80. Muito bem. Olha só, agora nós já descobrimos o valor posicional de cada número. Agora vamos organizá-los do menor para o maior, de forma crescente. Então, o menor número é o número 505. Depois do 505, qual é o menor número? Sim, é o número 689. E o que sobra, é claro, é o nosso último número, que é o número 738. Então, nós podemos organizar esses números de forma crescente assim: 505, 689 e 738. Agora, vamos lá para a nossa atividade 2. Temos os algarismos 0, 7 e 9. Com eles, conseguimos fazer combinações e assim formar novos números. Levando isso em consideração, marque V para verdadeiro e F para falso. Com esses números, podemos formar 0,79, 0,97, 790, 709, 907 e 970. E aí, é verdadeiro ou falso? Sim, isso mesmo, é verdadeiro. Vamos lá para outra pergunta. Levando em consideração as combinações que podem ser formadas com esses números, o valor posicional do zero é sempre o mesmo? É falso! Se você marcou F, você acertou. E agora vamos para a nossa última pergunta. Os números sempre têm o mesmo valor, independente do lugar que eles estejam posicionados. E aí, essa pergunta, ela é verdadeira ou ela é falsa?
Se você falou que ela é falsa, você acertou! Parabéns! Gostei de ver sua participação nas nossas atividades. Você prestou atenção mesmo, hein? Mas agora chegou a hora de relembrarmos um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Então, chegou a nossa hora da revisão. Vamos relembrar os termos que fizeram parte da nossa aula de hoje. Vimos que o valor posicional dos números e o papel do zero dependem da posição em que eles se encontram, dependendo assim da ordem onde ele esteja situado. Portanto, se um mesmo número estiver posicionado em diferentes lugares no quadro valor-lugar, terá um valor diferenciado. Os números de 3 ordens são formados pela unidade, dezena e pela centena. E é nessa ordem que você sempre vai organizar esses números, sempre começando da casa da unidade. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui um grande abraço, um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!